E aí, pessoal, tudo bem? Então, iniciando essa aula sobre Idade Moderna Renascentista, se a gente fosse comparar a Idade Média da Idade Moderna, a Idade Média é marcada muito pela influência da Igreja Católica, marcado muito pela religiosidade também, e a Idade Moderna, então, vai ocorrer uma mudança bem radical em relação a isso. Então, se a gente fosse comparar a Idade Média, é marcada pelo teocentrismo, né? Deus no centro, e a Idade Moderna Renascentista, o antropocentrismo. Então, é o homem no centro. Aquilo que o ser humano faz é importante, as suas invenções, aquela tecnologia que ele inventa, né, as descobertas, tudo é o ser humano que está no centro das atenções. Então, aqui iniciamos o humanismo e o renascimento. Vamos passar aqui. Então, se a gente fosse pegar a sociedade feudal, que é uma sociedade do período medieval, tá? O rei era mais um entre os senhores feudais, então ele não era tão importante, ele não tinha tanto poder na Idade Média. Na Idade Moderna ele vai conseguir esse poder e a gente vai ver como ele conseguiu esse poder, tá? Havia falta de segurança nas estradas, então os comerciantes também não tinham essa segurança, a qualquer momento poderiam ser saqueados, no período medieval, tá? E o comércio era limitado e os burgueses não conseguiam expandir esse comércio. O rei e a burguesia. Então, para ocorrer a formação dos estados nacionais na Europa, o rei e a burguesia eles fizeram uma aliança, cada um com o seu interesse. O rei buscava poder, o rei buscava dinheiro para poder pagar os seus funcionários, para investir no exército também, e a burguesia também tinha os seus interesses, que era a criação de uma moeda única, a unificação, a padronização dos pesos e medidas e a segurança, né? Buscava segurança. E quem é que poderia dar essa segurança para os burgueses? Seria o rei, então. Então houve uma aliança entre esses dois grupos sociais para a formação dos primeiros estados nacionais, os estados absolutistas na Europa da Idade Moderna, tá? Então o resultado da união entre o rei e a burguesia: poder senhorial enfraquecido, centralização do poder real, surgimento das monarquias nacionais. Aqui as principais monarquias nacionais do período, tá? Inglaterra, França, Portugal. Portugal foi a primeira a se formar como uma região unificada, com a sua língua própria, a sua moeda própria, os limites geográficos ali bem delimitados. O humanismo, relacionado à questão da cultura, do conhecimento, então, proposta de mudanças, separação da antiga tradição intelectual medieval, uma nova cultura nas universidades laicas. Então, o conhecimento mais voltado para um conhecimento laico, não um conhecimento ligado à religiosidade. O Renascimento, então, movimento de renovação artístico e intelectual, origem do termo renascer. O que significa? O que renasce, né? Renasce o pensamento, as práticas da antiguidade, lá da Grécia e Roma antiga. Então, os renascentistas, eles abandonaram, de certa forma, o pensamento medieval e buscaram, então, renascer, reviver aquele pensamento grego, aquele pensamento dos romanos também, então da antiguidade clássica, tá? Então, por exemplo, um poeta do renascentista, ele ia se basear nas ideias de um poeta da Grécia Antiga. Um pintor renascentista, ele ia se basear num pintor grego e não num pintor medieval. Então, o termo renascimento ele vem disso, né? De fazer ressurgir, reviver, renascer aquele pensamento clássico da Grécia Antiga. A Revolução Científica, então, ocorreu uma mudança bem significativa, descobertas muito importantes nesse período,
Então aqui aparece a influência de Ptolomeu na produção de mapas. Os mapas passaram a configurar o mundo segundo medidas de longitude e latitude, a representação da esfericidade da Terra, a intensificação da prática da autópsia. Então a ciência começou a se desenvolver de uma forma bem rápida aí. Heliocentrismo e geocentrismo. Então, em 1543, houve a publicação do livro de Nicolau Copérnico, negando o geocentrismo. Tá? Então, o heliocentrismo significa o Sol como centro e tudo gira em torno do Sol. Diferente da visão medieval, que era a visão do geocentrismo, que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno da Terra, né? Essa visão, então, do geocentrismo medieval foi contestada por Nicolau Copérnico e começaram, então, os renascentistas, né, começaram a dar valor, a incentivar, né, a ideia do heliocentrismo como um conhecimento válido, né, negando, então, aquele geocentrismo medieval. Então, Giordano Bruno, Galileu Galilei, né, defenderam essa teoria e foram condenados pela Inquisição. Renascimento artístico. Diferente da arte medieval, que era bidimensional e faltava realismo nas obras, no Renascimento, então, aparece uma produção de um realismo na obra, uma produção tridimensional. Então existe um avanço, vamos dizer assim, na arte, nas pinturas, mostrando um realismo, então, nas obras. Os mecenas. Quem eram os mecenas? Mecenas eram pessoas ricas, geralmente comerciantes, poderia ser um comerciante ou alguém ligado à igreja, que financiavam artistas, então, para pintar determinadas obras. Então esses mecenas eram pessoas que tinham muito dinheiro na época e pagavam, então, artistas para realizar alguma obra importante, seja na sua igreja, por exemplo, se fosse alguém ligado à igreja, né? Então, os mecenas eram importantes, tá? E aqui aparece, então, a família Médici na Itália como uma grande família, uma família rica, que financiava, então, esses artistas. Reforma e contra-reforma. Como foi comentado, né? No período medieval, então, a Igreja Católica predominava, e a partir agora, então, do Renascimento, da Idade Moderna, surge algumas igrejas que vão, algumas figuras, vamos dizer assim, que vão romper com as ideias da igreja. Então, o Lutero é uma das pessoas que marcantes, né, nessa questão. O Lutero vai romper com a Igreja Católica, ele não vai adotar algumas práticas que a Igreja adota, ele vai contra algumas ideias, como a venda de indulgências, por exemplo, né? Ele também é contra algumas práticas de venda de relíquias. Então ele começa a criar a sua própria igreja a partir disso, tá? Então não houve, claro, só o Lutero, ocorreram outros, a gente vai ver mais adiante aqui, tá? Então, reformas religiosas. A cristandade fica fragmentada, então não mais centralizada só na Igreja Católica, agora então surgem outras igrejas. Objetivo inicial, então, reformar a estrutura da Igreja Católica. Início, né? Quando iniciou? Final da Idade Média, quando a Igreja passou a ser alvo de críticas. Principais críticas: corrupção, abusos morais, poder excessivo do Papa, enriquecimento da Igreja, entre outros. Tudo isso, então, foi contestado. Tá? Lutero e a Igreja. Martinho Lutero, monge alemão, contesta a venda de indulgências pela Igreja. Foi aquilo que eu comentei, né? E ele publica, então, as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, mostrando aquilo que ele tem como ideia que é uma ideia, não uma ideia da cabeça dele, uma ideia que, segundo ele, né, está escrito na Bíblia as coisas que ele praticava, tá? A cristandade fragmentada, a imprensa de tipo móvel foi fundamental para a difusão das ideias de Lutero. Lembrando que na Idade Média, quem tinha domínio da escrita,
era os monges copistas, né, aquelas pessoas que ficavam nos mosteiros e copiavam livros inteiros à mão, né? Então agora com a ideia, o Gutenberg então inventa a imprensa do tipo móvel, e então mais pessoas vão ter acesso a livros, a própria Bíblia também, mais pessoas vão ter acesso ao conhecimento, tá? Então é importante a imprensa do tipo móvel do Gutenberg para divulgar então algumas ideias que estavam percorrendo na época. Principais reformadores então, o Calvino e o Henrique VIII, tá? Também junto com Lutero. Então aqui, ó, religiões protestantes, luteranismo, calvinismo, anglicanismo. A Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi alguma coisa que a Igreja Católica tinha que fazer para barrar esse avanço das religiões protestantes. Ela não podia ficar parada simplesmente. Então ela começou a adotar algumas medidas para ir contra essas reformas que estavam ocorrendo. Então, reafirmou antigas ordens religiosas e criou novas congregações, trouxe novamente lá, através do Concílio de Trento, então houve uma reunião entre os integrantes da igreja para reafirmar os dogmas tradicionais católicos, tá? Então formou-se a Companhia de Jesus, fundada pelo espanhol Inácio de Loyola, participou ativamente das reuniões do Concílio de Trento. A Companhia de Jesus ela foi bem importante quando os portugueses vieram para cá, para o Brasil, né, os integrantes dessa Companhia de Jesus foram responsáveis, em parte, pela catequização dos índios, tá? Então são os jesuítas, né? Fundaram colégios a fim de ensinar a fé católica. Então, os jesuítas são muito importantes nessa questão da catequização dos indígenas, quando os portugueses vieram para cá, e também na criação de escolas e instituições educacionais. O Tribunal da Inquisição. O que era o Tribunal da Inquisição? Era um departamento da Igreja Católica que ela julgava as pessoas, ela punia algumas pessoas que iam contra a sua doutrina, tá? Então, muitas pessoas foram alvo do Tribunal da Inquisição. Ó, principais alvos: cristãos novos, que eram os judeus que seguiam agora não mais o judaísmo e sim o catolicismo, tá? As punições: prisão, tortura, confisco de bens, degredo e a morte. As execuções eram feitas em grandes eventos, chamados autos de fé. Então muitas pessoas morreram na fogueira porque iam contra as ideias da Igreja Católica. O desenvolvimento da tecnologia e a expansão marítima. Então as descobertas científicas e a expansão marítima, Portugal como sendo o pioneiro nas grandes navegações, né? Por que eles foram pioneiros? Porque eles começaram a se tornar um país unificado, foi o primeiro país europeu a se tornar um país unificado, e isso o governo então incentivava essas grandes navegações, também a sua proximidade com o mar, também a questão da sua experiência com o mar, isso já facilitou com que eles desenvolvessem então as grandes navegações, e também tinha uma coisa importante que é a chamada Escola de Sagres. Essa escola então ela desenvolvia tecnologia naval, então era uma coisa bem importante para a época, tá? Essa Escola de Sagres ajudou então a desenvolver a expansão marítima portuguesa. Antes das grandes navegações, as viagens marítimas dos europeus limitavam-se a mares fechados, como o Mediterrâneo ou a costa dos oceanos. Então depois os europeus começaram a ir mais adiante. Os europeus acreditavam que havia seres fantásticos fora da Europa. Os portugueses chamavam o Atlântico de Mar Tenebroso. Então havia todo um imaginário entre as pessoas que navegavam, achavam que iam encontrar seres marinhos, monstros marinhos, seres estranhos, né? Tudo isso era um imaginário dos navegadores.
novos saberes náuticos. Aqui eu comentei então da Escola de Sagres. Sob incentivo do governo português, estudiosos recuperaram informações náuticas de outros povos, como fenícios, gregos, árabes e egípcios. Então os portugueses eles não aprenderam do nada, né? Então havia toda uma pesquisa relacionada à questão naval, então como se fazer as embarcações, como se construir lá os instrumentos. Então foi bem importante, tá? Essa experiência dos fenícios, dos gregos, árabes e egípcios. As embarcações, as principais, a caravela e a nau, são as duas principais. Então, basicamente, seria isso, gente. Mostrando para vocês aqui um importante período da época, que foi o Renascimento. Então, uma mudança radical em relação à Idade Média, a formação dos Estados Nacionais, né, a questão da Reforma Protestante, das grandes navegações. Então, espero ter ajudado vocês a compreender este conteúdo. Tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.